Na aula anterior, a gente definiu o que seria uma circunferência. Então, nós definimos como lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de um centro, e essa distância seria o raio, e com essa informação a gente conseguiu a equação da circunferência. Agora, a gente vai trabalhar com a elipse. Como determinar, então, no primeiro momento, a forma, o desenho de uma elipse, e depois, quem seria a equação dessa elipse? Bom, a definição da elipse vai ser o lugar geométrico dos pontos, cuja distância a dois outros pontos fixos, chamados de focos, tem soma igual a constante. Então, neste exemplo, eu fixei os focos aqui, só para a gente entender bem essa definição, num ponto menos 3, 0, aqui no eixo X, e o outro foco no 3, 0. Então, aqui a gente tem fixos dois focos. E a elipse vai ser o lugar geométrico dos pontos que são determinados de tal forma que, quando eu faço a distância de P até F1 e somo com a distância de P até F2, isso sempre vai ser constante igual a 8. Nesse caso, para cada elipse, esse número aqui pode mudar. Então, eu vou pedir o GeoGebra para calcular essa distância. Então, aqui eu vou deixar a distância de F1 ao ponto P. Então, ele mede para mim, né, dá 5. A distância de P até outro foco 2 deu 3. Então, esse ponto pertence à elipse, porque 5 mais 3 é igual a 8. À medida que eu movimento com o ponto P, essas distâncias vão mudando, mas vão continuar somando 8 pontos. Vou colocar ele aqui sobre o eixo Y. Então, aqui nós temos 4 mais 4, dando 8. Esse ponto também pertence à elipse, e eu posso mexer aqui com ele o tanto quanto eu quiser. Se eu colocar ele sob o eixo X, o que a gente vai ter é o seguinte, Então, aqui já está 6,95, essa distância está 1,5. Na hora que eu coloco sobre o eixo X, então nós vemos que a distância de F1 até P, então aqui nós estamos no ponto 4, então aqui nós temos 7 unidades de comprimento, né, para a distância de P até F1, e para a distância de P até F2 nós temos 1. Então, nós temos 7 mais 1, que é 8 também. Então, continuando aqui, variando esse ponto, aqui de novo a gente teria, né, 4 e 4. A gente consegue determinar qual seria a forma dessa elipse. A gente pode habilitar o rastro aqui para conseguir determinar melhor, Então, mantendo essa soma constante igual a 8, a gente consegue a forma da nossa elipse. Eu posso pedir também o GeoGebra para traçar essa elipse para a gente. Aqui eu acabei deixando o rastro, mas nós temos bem determinado uma cônica, tá? E a forma dela é essa. Vai variar a equação dependendo de onde os focos estiverem, dependendo de qual seria esse valor constante. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês quem seria a equação da elipse, então.